Olá, meu nome é Carlos Viana e hoje a gente vai falar sobre uma pequena história do calor. Essa história do calor tem a ver com a calorimetria e a termodinâmica, mas no fundo ela tem a ver com a humanidade e como a humanidade evoluiu em termos de conhecimento, em termos de tecnologia. A nossa história do conhecimento, ela vai começar num lugar bem simples, nos primeiros livros de receita. Quem, não, quem nunca viu o fogareiro de fundir, né? Quando fazemos comida e o fogo é ligado, ou o fogão a lenha, para quem já teve a experiência de estar numa fazenda, a sensação do fogo para gente e da comida sendo feita é muito confortante. Imagine essa sensação como era nos primórdios, quando os nossos primeiros antepassados conseguiram dominar o fogo. Imagina? Imagina a sensação do alimento cozido pela primeira vez, da primeira mordida num alimento que antes era muito duro e que passa a ficar comestível. Qual a importância dessa revolução da alimentação na nossa vida e na nossa espécie? Essa revolução do fogo, ela não para só nos alimentos. Na verdade, ela é tão importante que na pré-história existe uma era chamada a Era dos Metais. A Era dos Metais, ela é composta por três básicos metais. Você fala assim, professor, aí tem quatro. Eu sei. O primeiro é o cobre, o primeiro dos metais a ser utilizado. Como começou, não se sabe. Talvez algumas pedras caindo na fogueira e as pessoas percebendo que aquela pedra derretia e que mudava de forma e que era mole, que podia ser mole manipulado, talvez tivesse levado os homens a começar a trabalhar com ele. Num determinado momento, o cobre começa a ficar pouco abundante, então ele passa a ser misturado com um outro material, que é o estanho. Cobre mais estanho, bronze, o nosso segundo metal importante. E para finalizar, no canto direito embaixo, a gente vai ter o ferro. Cobre, bronze e ferro. As três idades. A primeira idade, a gente pode dizer que é a idade do cobre, de 9.000 a 7.500 a.C. Temos vários registros dessa passagem de tempo. Objetos que de uso cotidiano, ferramentas ou instrumentos de corte, ou até mesmo em potes ou objetos de adoração. O homem sempre foi muito criativo. Na idade seguinte, a gente vai ter a idade do bronze, onde a mistura do cobre mais o estanho faz com que esse novo elemento, que é o bronze, seja mais maleável e mais fácil de trabalhar, podendo ser encontrado tanto na forma de adornos, quanto num que seria o nosso primeiro objeto conhecido, lógico, de observação astronômica. Então, o bronze leva o ser humano a um lugar novo, a um lugar de domínio de tecnologia diferente. Um outro, a Idade do Ferro, né, uma representação do que teria sido essa idade e alguns materiais. Mas a gente fala muito da Europa, a gente não pode esquecer que na América pré-colombiana os metais já eram absurdamente utilizados. Incas, maias, astecas, toda a Latinoamérica tinha uso de materiais metálicos e conseguia trabalhar muito bem com eles. Mas fica só nisso? É só nos metais e na comida? Tem a parte onde o ser humano começa a questionar o que era o fogo, de onde ele vem. As ideias sobre o fogo, elas são muito antigas. Na Grécia, por exemplo, temos o mito de Prometeu,
que vai até o Monte Olimpo e que rouba o raio de Zeus e o traz à Terra. Em represália, ele acaba sendo preso e tendo seu fígado devorado durante o dia por abutres, para ser novamente regenerado durante a noite, num ciclo eterno de sofrimento. Mas esse fogo roubado dos deuses nos trouxe muitas coisas, boas e ruins, né? O fogo não é só usado na alimentação, mas ele é usado muito também na guerra. A natureza do calor, os gregos falavam de que a diferença de temperatura, né, fazia com que uma substância atravessasse, né, de um objeto para outro. Eles não conseguiam perceber, talvez ela tivesse algum peso, mas não tinha uma ideia muito definida a respeito dessa passagem. O calor para eles era um fluido e Heron, né, fez com que um pequeno instrumento fosse criado. Um instrumento, inclusive, que vai fazer com que a porta de um templo seja aberta. Como? Acendendo fogo, ele faz com que o ar empurre a água para dentro de um recipiente e esse recipiente, se movimentando por peso, fazia com que as portas do templo da deusa Atena se abrisse. Então, isso é uma primeira aplicação, né, da tecnologia do fogo, basicamente sendo transformado numa uma força mecânica, uma força capaz de abrir e fechar, na hora que esfriava, as portas de um templo. Então, essa é uma aplicação muito importante. Daí, o nosso próximo episódio vai aproximadamente para 1640. Professor, mas nada aconteceu nesse intervalo? Sim, aconteceu. Mas eu não vou entrar em todos os detalhes dessa história. Eu vou me ater a alguns momentos específicos, porque o que me importa mesmo na aula de hoje é chegar nas máquinas térmicas. Como eu estava dizendo, em Toscana, em 1640, né, é, o, os engenheiros que estavam fazendo uma reforma no castelo do Grão-Duque é, queriam fazer um sistema de irrigação que aproveitava a água que se localizava a 15 metros de profundidade abaixo do nível de onde estava a água. Ao tentar fazer esse tipo de trabalho por bomba, eles perceberam que para 10 metros ou algo em torno de 10 metros, tudo bem, eles conseguiam. Mas passando de 10 metros, não dava mais certo, não tinha um jeito de trazer essa água. Por mais que eles bombeassem, a água não vinha. Meio bravos com o fato de não conseguir resolver esse problema, eles foram procurar quem era o maior pensador da época, que era exatamente Galileu Galilei. Galileu Galilei, nessa época, ele estava sob prisão domiciliar, ou seja, ele não ia poder ajudar muito na resolução do problema. Mas isso não impede que Galileu chame à sua presença, né, um dos seus pupilos mais próximos, que era a evangelista Torricelli. Torricelli é quem vai pensar e tentar resolver esse problema de drenagem de água para poços de mais de 10 metros de profundidade. O que ele percebe, né, ou tenta imaginar na época, é que talvez a atmosfera, o ar, tivesse alguma influência sobre esse processo. E é em cima desse ar, dessa atmosfera, que Evangelista Torricelli começa a trabalhar na época. Após tentar diversos experimentos para tentar provar o que acontecia, ele resolve utilizar uma coluna de mercúrio para tentar ver o equivalente de mercúrio à pressão atmosférica. A ideia era bem simples. Um tubo
contendo mercúrio dentro de um pote com mercúrio. Para Torricelli, se, na verdade, esse mercúrio fosse pressionado, o que está na bacia, fosse pressionado pela pressão atmosférica, ele não deixaria descer a coluna inteira de mercúrio. Ao fazer essa experiência, né, ele percebe aí que a pressão atmosférica realmente fazia algum sentido. E ele mede essa pressão atmosférica como sendo equivalente a 760 milímetros de mercúrio. A coluninha de mercúrio era brecada exatamente pela pressão atmosférica. Uma coisa que ele percebe que mudando de altitude, mudando de nível, indo para o topo de uma montanha, por exemplo, ele conseguia fazer com que essa coluna de mercúrio mudasse também. Mas o que o mercúrio tem a ver com a bomba? O que Torricelli percebe é que essa coluna de mercúrio de 76 centímetros equivalia exatamente a um material mais leve que o mercúrio, que era a água. Se eu fizesse a mesma experiência com a água, o equivalente seria exatamente 10 metros. Percebeu? A coluna de mercúrio vale o equivalente em água, 76 centímetros de mercúrio, 10 metros de água. Até 10 metros, a pressão atmosférica empurra a água para cima e ela sai pela bomba. A partir de 10 metros de profundidade, a atmosfera já não consegue fazer esse trabalho de forma muito eficaz, tornando a experiência muito difícil de ser realizada. Apesar de Torricelli ter descoberto a causa, ele não descobriu um jeito de contornar o problema. Para Denis Papin, que era na época auxiliar de Christian Huygens, que vai ser um físico famoso e importante para a ondulatória, Papin tenta obter uma máquina, um pistão móvel, como se fosse um motor atual primitivo. Então, basicamente, ele funcionava com uma câmera que se aquecia, o ar aquecido nessa câmera empurrava um pistão. Ao ser esfriado, o ar contraía e o pistão descia. Então, isso daqui a gente pode dizer que é o primórdio de uma máquina térmica atual, né? Só que ele tinha todas as etapas da máquina térmica basicamente no mesmo lugar. Outra coisa que Papin fez foi o digestório, né? Aí, então, ele tinha esse digestor de Papin, né, batizado, que no fundo era uma panela de pressão. O alimento colocado dentro desse recipiente, ele era lacrado, e um recipiente lacrado no fogo é uma bomba. Ele vai aumentar a pressão, aumentar a pressão, aumentar a pressão até que ele explode. Da explosão eles sabiam. Por que explodia eles não sabiam. Então assim, você vê a explosão, mas você não explica a explosão. Mas ele descobriu um jeito de minimizar isso. E, lógico, minimizar e não explodir. Basicamente, ele cria um sistema que tem uma haste com um peso. Esse peso ele vai regular o quanto de vapor que pode ser produzido. Ele dá um espaço que é por uma rosca infinita, ele consegue regular essa altura. E quando a pressão chega num nível determinado, o vapor empurra essa haste para cima. Quando o vapor não tem mais força suficiente para manter a haste em pé, por gravidade, ela retorna à posição inicial. E isso impede que o aparelho exploda. Esse daqui ao lado, né? Esse daqui foi um desenho que eu fiz, né, para representar. E esse é uma imagem do digestório, né? A fonte de calor está aqui, né? Essa é a panela de pressão primitiva, né? A haste com o peso, tá?
quanto maior a haste, maior a força o momento de força que esse peso vai fazer sobre a tampa da panela. Então, esse foi o Papin que teve essas ideias. Na pré-revolução industrial, aí no caso, a gente pode dizer que basicamente a produção estava na mão do operário. Então, o operário detinha toda a etapa de construção. E não existia máquinas que pudessem fazer o trabalho por essas pessoas. A gente tinha só o tear primitivo, com pedal e tudo mais. As minas de carvão eram um trabalho que eu imagino aterrador. Túneis escuros, né, sem uma iluminação muito boa, condições insalubres de trabalho e até crianças eram colocadas para realizar trabalho dentro dessas minas. Essas minas são tão importantes que um dos grandes problemas na época é que, às vezes, ao descer a uma mina profunda, você acabava encontrando água. E não dá para trabalhar numa mina desse tipo, totalmente insegura, com água dentro. Uma das tentativas era bombear, mas lembra, se essa altura passasse de 10 metros, não bombeava mais. Então, isso daí, quer dizer, passa a ser um problema muito sério para a época. E novamente começa a ser pensadas formas de fazer esse bombeamento. Como é que eu vou fazer a sucção, né, dessa água se a atmosfera não me ajuda? Faz um teste. Tenta usar 2 canudinhos. Não precisa ser de plástico, a gente tem os descartáveis, a gente tem os ecológicos. Põe os 2 na boca. Um você deixa dentro do líquido que você quer beber, um deles. O outro do lado de fora do copo. Vê se você consegue sugar o líquido. Você precisa criar num determinado lugar uma baixa pressão. E essa baixa pressão faz com que a atmosfera empurre o líquido para sua boca. Se essa baixa pressão não for criada em algum lugar, você não vai ter a movimentação do líquido. Então, a grande questão era como criar essa baixa pressão. E aí que entra toda essa ideia do calor e do digestório, do Papin, das ideias e da máquina lá do Heron, né, a máquina Grécia, e umas outras ideias que estavam acontecendo ao longo dos anos. Então, a ideia básica é criar um sistema que ele trabalha exatamente com o calor e ele consegue bombear a água para a superfície. Tudo bem? Então, uma máquina térmica é criada para fazer esse transporte de água e liberar as minas. Incrível, né? Então, quer dizer, a princípio, o primórdio da Revolução Industrial é para resolver um problema de água dentro de mina de carvão. É a resolução de um problema que vai transformar o mundo. A natureza do calor. Então vamos lá. Historicamente, haviam 2 vertentes. Uma delas considerava o calor como sendo uma partícula, tá? Um movimento de corpos, de pequenas partículas. A outra achava que o calor era um fluido que atravessava de um corpo para outro. A linha dos mecanicistas newtonianos, né, que acreditavam que o aquecimento era causado, então, pela agitação das partículas. Lembram, os newtonianos, eles eram as pessoas que descreviam todas as coisas a partir das forças. Segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Entendendo o movimento das coisas, eu entendo as coisas. Então, o calor vai ser explicado pelo movimento de partículas. E era representado basicamente por 2 grandes seguidores, o Francis Bacon, aqui à sua esquerda, e o Robert Hooke, aqui à sua direita. Esses 2 pensadores são os principais expoentes
dos mecanicistas, dos newtonianos. A segunda vertente era a vertente que levava em consideração uma coisa chamada calórico. O calórico é uma invenção de Lavoisier. Lavoisier pensava no calórico como sendo um fluido imponderável, quer dizer, ele é invisível, ele não tem peso, e que esse fluido imponderável passaria de um corpo para outro corpo. Nessa passagem, um corpo perderia o calórico, esfriaria, o outro corpo ganharia calórico, esquentaria. Tudo bem? Mas essa técnica, essa ideia, esse conceito, não consegui explicar basicamente duas coisas. Primeira delas, a temperatura constante na mudança de fase. Então, quando o gelo passa do estado sólido, né, para a água no estado líquido, ele, nessa mudança, ele não muda de temperatura. E não dava para explicar isso usando o calórico. E outra coisa, pego uma mão, esfrego na outra mão. Se eu esfrego as duas mãos, eu esquento as minhas mãos. De onde veio o calórico? Então, isso eu não consegui explicar. O atrito não era explicável. Então, essa ideia tinha algumas falhas. Os seus principais representantes, alguns deles estão aí embaixo, né? O Gassendi, o Lavoisier, aí embaixo, tá? A mulher do Lavoisier, a Anne-Marie, a Marianne, vai ser muito importante para a gente. Ela é uma química que ajuda muito o Lavoisier, apesar de ter ficado na sua sombra. E aqui à esquerda, a gente tem o Lord Kelvin, famoso Lord Kelvin, que trabalhou também muito com a história do calor. Quem estava certo? Até agora, vamos ver. Teorias do calórico. Joseph Black, 1728-1799. Black foi um excelente experimentador. Lembre-se, quando eu falar de uma pessoa, existe um entorno em volta dela. Ela é o representante daquela região, daquela época, daquele tipo de pensamento. Black, uma de suas mais importantes frases, faz uma distinção entre temperatura e calor. Para ele, temperatura e calor eram coisas distintas e que não poderiam ser confundidas. Black, além disso, percebe que durante a fusão do gelo, apesar do aumento de massa, não havia aumento de temperatura ou variação de temperatura. A sua ideia conflita, a sua observação conflita com a ideia do calórico e deixa ele um pouco assim estranho com relação a isso. Ele começa a pensar a partir daí numa noção do que seria o nosso calor latente, de um jeito mais primitivo, mas a primeira ideia. Ele faz a mesma observação na ebulição da água. Para ele, o calor latente era a quantidade de calor que a substância podia reter dentro dela. Então, quanto calor ou quanto calórico ela tinha dentro dela. É um pouquinho diferente daquilo que a gente pensa hoje, onde o calor latente é a quantidade de energia que eu devo fornecer para a substância ou retirar da substância para que 1 grama daquela substância mude de estado físico. Quantidade de energia para que 1 grama mude de estado físico. Ele ainda não tem essa definição, mas ele é extremamente importante dentro de sua época. Benjamin Thompson, 1753-1814. Nasceu nos Estados Unidos. Ele, logo cedo, ele é um rapaz muito inquieto. A gente vai ter um protagonismo dele em várias situações. Logo cedo, 18 anos, entra para o exército e se casa com uma viúva rica que vai lhe dar uma bela condição financeira. Aos 19 anos, já era major do exército. E ele, durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos,
ele resolve apoiar a Inglaterra e torna-se um espião inglês. Com a guerra meio que ganha pelos Estados Unidos, ele se vê ameaçado e acaba fugindo. Não exatamente fugindo, mas vamos dizer assim, bater em retirada para a Inglaterra. Na Inglaterra, seu espírito conhecedor e suas habilidades militares lhe trazem para um lugar de destaque. Ele fica na Inglaterra durante algum tempo, mas descontente com a Inglaterra daquela época, retorna aos Estados Unidos quase no final da Guerra de Independência. Mas já era o final da guerra e ele não estava numa situação muito boa e ele resolve voltar novamente para Londres. Em Londres, ele tem começa a fazer uma série de conchavos, ele é da sociedade, ele tem dinheiro, ele tem uma certa patente militar, e ele se vê ali insatisfeito e, após algum tempo, consegue ir para a Baviera. Na Baviera, ele vai ser conselheiro do governador da Baviera. A partir daí, a sua vida muda. Ele ganha um título, ele passa a ser conde de Rumford e ele passa a ser ministro da guerra. Ele vai ser diretor do arsenal militar da Baviera. Dentro desse arsenal militar, já dá uma história, hein? Vamos escrever um filme, fazer um filmezinho. Dentro desse arsenal da Baviera, ele consegue realizar uma série de experimentos. Um detalhe, ele tentava, apesar de ele ter uma péssima relação com a humanidade no seu redor, exceção feita às mulheres, ele era extremamente galanteador e parece que teve várias mulheres ao longo da vida. Rumford resolve ajudar as pessoas que eram pobres e faz uma série de experiências para tornar a vida dessas pessoas mais agradável. Depois de muito tempo na Baviera, ele acaba retornando para Londres, onde vai ser uma das principais pessoas dentro da Royal Society inglesa. Quase no final da vida, ele volta para Paris, onde vai se casar com a viúva de Lavoisier. Marianne é uma química extremamente importante, apesar de seus trabalhos terem sido deixados para um segundo plano. É uma coisa muito triste isso que acontece na ciência, onde as mulheres são deixadas como se fossem coadjuvantes. E parece que, no caso de Marianne, várias das ideias, tanto de Lavoisier quanto de cartas descobertas entre ela e Rumford, parece que ela fez um papel fundamental na vida dos dois. Bom, vamos falar um pouquinho do trabalho científico do Conde de Rumford. Ele trabalhou com o valor calórico da sopa, né? Então ele fez várias pesquisas. Então, inclusive, ele percebe que o macarrão da sopa, depois de muito tempo de cozimento, ele acaba dando mais calorias, né? Então ele varia o índice glicêmico dele. Então essa foi uma das coisas que ele fez pensando nas pessoas vamos pensar assim, em situação de rua, tá? Nessa época, dentro da Baviera. Ele também constrói um tipo de fornalha para fogão, né? Ele muda a lareira, ele muda a aerodinâmica da lareira para aerodinâmica, eu não sei se é uma palavra boa falar de aerodinâmica, mas ele muda o design da lareira para que ela passe a funcionar, ela tendo uma funcionabilidade melhor. Essas lareiras passaram a ser chamadas de lareiras de Rumford, em homenagem a ele. Uma outra pesquisa que Thompson faz é em cima dos tecidos, das roupas das pessoas, né? Então ele trabalha com a condutividade térmica. Ele percebe a importância do ar armazenado dentro do tecido e ele até estipula, né,
o que você deveria usar no verão, que era no caso dele o algodão, e o que você deveria usar no inverno, que era a lã. As peles eram muito usadas na época, coisas que a gente tenta fazer de conta que não é feito, apesar de sabermos que muitas das roupas ainda são feitas com as peles de animais. Uma das formas dele estimar qual era o melhor tecido era pegar um pequeno tubo, enfiar dentro desse tubo uma certa quantidade ou de lã, ou de algodão, ou de seda, ou do que ele quisesse ver, né, a serragem, por exemplo, colocar um termômetro e lacrar esse pequeno tubo. Esse tubo era introduzido em água fervente, tá? E ele via a variação entre 70 e 10 graus Celsius, quanto tempo levava. Sabendo quem levava mais tempo, quem levava menos tempo, ele conseguia descobrir qual era o melhor tecido para essas variações de temperatura. Esperto, né? Conde de Rumford. Guarda esse nome que a gente ainda vai ter um filme falando da vida dele. A última coisa e a mais importante dela é que em 1798, já sendo, né, lembra que ele era ministro da guerra, assume para ele a posição de diretor do arsenal, onde eram fabricados os canhões, e ele percebe que na perfuração, porque como era feito o canhão, uma peça sólida de metal, ou de latão, ou de bronze, e aí você perfurava esse canhão, né? Então você tinha várias formas de perfurar. Então, assim, lembra que não tinham máquinas na época, né? Não máquinas como as que a gente conhece hoje em dia. Então, uma das técnicas era essa, né? Um sistema de cavalos que ia perfurar o canhão ali no caso, né? O bronze era o material usado para a marinha e o ferro para o exército, por causa de oxidação do mar, né? E ele percebia que o aquecimento dessa broca e do canhão era tão a ponto de ficar avermelhado. E ele falava, nossa, mas está perdendo massa e está ganhando calórico, então ele desconfia que essa ideia não funciona tão bem. Então ele começa a colocar em xeque a ideia do calórico, né? Ele faz a partir desse experimento com os canhões, Rumford cria uma experiência onde ele separa 9,5 litros de água e coloca para ser aquecido com a energia obtida do aquecimento dos canhões. Então, esse canhão quase avermelhado pelo atrito com a broca, ele é a fonte de energia para o aquecimento de água. Ele consegue aquecer esses 9,5 litros de água em 2 horas e meia. Ou seja, a quantidade de calor gerada era bem grande. Rumford passa, então, a criar algumas hipóteses. Tá? A primeira das hipóteses, que ele fala que a única coisa que pode ser atribuída ao calor é o movimento. Lá em 1870, ele vai falar da hipótese desse movimento, desse calor ser energia. Mas ele fala de um movimento que não seria o de partículas. A segunda coisa que ele fala é que, por mais que eu tirasse massa de um sistema, era impossível tirar todo o calor de um sistema. Então, essa ideia do calórico estar armazenado numa substância vai por água abaixo. A terceira coisa para ele é que ele consegue determinar o equivalente mecânico do calor, né? Então ele fala pela primeira vez de uma quantidade de energia mecânica sendo transformada numa energia térmica. Lembra que esse equivalente vai ser determinado, né, pelo Joule. Então é o Joule que vai falar que vai quantificar esse valor. Então, a partir de 1870, o Rumford começa, então, a falar do calor como sendo um movimento de energia e ele começa a falar da temperatura como sendo uma agitação de partículas dentro de um corpo.
ele vai para as nossas definições atuais. A partir do Rumford, eu consigo, então, dar toda a sequência no que seria a temperatura e como a temperatura de um corpo funciona. Como vimos, o conceito de calor vai se transformando juntamente com o conceito de temperatura. E essa transformação vai ser crucial durante a Revolução Industrial. Com a necessidade do homem de obter carvão, a escavação de minas de carvão começa a ser cada vez mais intensa na Inglaterra. Essa mina de carvão, essas minas de carvão eram cruéis e perversas com os trabalhadores, utilizando muitas vezes o trabalho infantil. As minas eram estreitas e lugares mortais e diversas vezes cheios de água. A água era um perigo ainda maior para os trabalhadores. E como não havia a possibilidade de se continuar uma escavação com água, se criou bombas. Lembra? Até 10 metros de profundidade, eu consigo trazer a água para a superfície com bombas manuais. Além de 10 metros, isso já não é mais possível. E aí que as máquinas térmicas começam a fazer o seu papel na história. A compreensão dessas máquinas, o desenvolvimento da ideia de calor e a ideia de se conseguir máquinas térmicas que não explodissem, sim, porque a maior parte delas explodia por causa da pressão muito alta, vai fazer com que vários cientistas comecem a trabalhar. Uma das primeiras máquinas térmicas que se tem notícia é a máquina térmica de Thomas Savery. Thomas Savery, ele cria uma máquina térmica onde, lembra, uma máquina térmica, eu sempre tenho que trabalhar entre duas fontes, uma quente e uma fria. Vamos olhar para a máquina de Thomas Savery. A base dela era basicamente essa. Você tem, aí no caso, uma caldeira para gerar o calor, você tem o vapor sendo empurrado e você tem manivelas aqui, ó, manuais que você poderia deixar ou não deixar o vapor passar. E aí, no caso, você tem um sistema de condensadores. Então, aqui você empurra a água para baixo e aí a água vai ser, quando você esfria esse recipiente, a água volta ao seu local de origem. Como funcionava a máquina de Savery? Basicamente, uma caldeira e uma fonte térmica quente. Essa caldeira aquecia a água e empurrava o vapor d'água para um outro reservatório, por exemplo, cilindro. Esse reservatório, com o vapor, ele empurrava essa água que ia sendo jogada para fora do recipiente. Quando isso daqui estava bem aquecido, se fechavam as válvulas e esfriava-se esse reservatório. Com a diferença de pressão causada pela diminuição de temperatura aqui, a água era sugada de dentro da mina para dentro desse recipiente, como se você estivesse colocando um canudinho dentro da sua boca, lembra? E sugando o recipiente que está lá dentro, o líquido que está lá dentro. Basicamente, esse princípio, ele era... Como vimos, o conceito de calor vai se transformando juntamente com o conceito de temperatura. E essa transformação vai ser crucial durante a Revolução Industrial. Com a necessidade do homem de obter carvão, a escavação de minas de carvão começa a ser cada vez mais intensa na Inglaterra. Essas minas de carvão eram cruéis e perversas com os trabalhadores,
utilizando muitas vezes o trabalho infantil. As minas eram estreitas e lugares mortais e diversas vezes cheios de água. A água era um perigo ainda maior para os trabalhadores. E como não havia a possibilidade de se continuar uma escavação com água, se criou bombas. Lembra? Até 10 metros de profundidade, eu consigo trazer a água para a superfície com bombas manuais. Além de 10 metros, isso já não é mais possível. E aí que as máquinas térmicas começam a fazer o seu papel na história. A compreensão dessas máquinas, o desenvolvimento da ideia de calor e a ideia de se conseguir máquinas térmicas que não explodissem, sim, porque a maior parte delas explodia por causa da pressão muito alta, vai fazer com que vários cientistas comecem a trabalhar. Uma das primeiras máquinas térmicas que se tem notícia é a máquina térmica de Thomas Savery. Thomas Savery, ele cria uma máquina térmica onde, lembra, uma máquina térmica, eu sempre tenho que trabalhar entre duas fontes, uma quente e uma fria. Vamos olhar para a máquina de Thomas Savery. Como eu estava dizendo, uma fonte quente, uma fonte fria. A fonte quente era exatamente onde estava a caldeira. Esse aquecimento aqui no caso era a nossa fonte quente. E a fonte fria, uma fonte de água, que às vezes, inclusive, era usada a própria água que era retirada de dentro da mina. Então, assim, a gente poderia ter um trabalho aí diminuído com isso. Vamos entender um pouco melhor o desenvolvimento dessa máquina. A máquina térmica, basicamente, então, tinha uma caldeira, tá? Que era a nossa fonte térmica, fonte quente. Ela aquecia ar aqui dentro, então tinha vapor d'água sendo liberado. Esse vapor d'água, essa pressão que ia sendo criada aqui dentro, ia atravessando por essa válvula que estava aberta, tudo bem? E aí, no caso, o vapor e a pressão aumentando, começava a empurrar essa água aqui para fora. Então, essa água aqui era liberada de dentro desse sistema. Na medida que isso acontecia, então, normalmente, o que se fazia? Essa torre estava desse lado, porque aí ela já recebia essa água que estava sendo jogada fora. E aí, no caso, no momento seguinte, eu liberava essa água, abrindo essa válvula, fechando essa válvula, que fazia isso aumentar a pressão e, às vezes, infelizmente, explodir, né? Não era muito seguro na época. Isso daqui esfriava, condensava esse vapor que estava lá dentro, tudo bem? Como eu criava uma zona de baixa pressão, ele começava a sugar a água que estava dentro da mina. Então, ele criava aqui um jeito de puxar essa água para a parte de cima. Então, foi muito criativo, já trabalhando entre duas fontes, uma quente e uma fria. Tudo bem? Então, o grande problema, como eu estava dizendo, era a explosão da caldeira, que muitas vezes acontecia, com risco cruel para vários funcionários, trabalhadores. Quem vai resolver isso daí é um outro pesquisador chamado Thomas Newcomen. Ele cria uma diferença nisso e aperfeiçoa a máquina de Savery. O Newcomen, aí no caso, tá? Ele criou a máquina dele em 1705 e ele cria um cilindro pistão, que está aqui exemplificado, eu vou mostrar um pouquinho melhor, tá? Então, como era essa máquina? A máquina que está esquematizada aqui, basicamente ela era o quê? Tinha o vapor produzido por um aquecedor, que é esse aquecedor que está aqui representado pela letra A. Ele empurrava o ar quente para dentro desse cilindro. Com isso, esse pistão subia e fazia com que essa peça se movimentasse. Na medida que um lado sobe, o outro lado desce, tá? E aí, o que eu faço? Um reservatório de água fria, tá? Aqui no caso, que vai ser esfriado esse recipiente. Como ele é esfriado,
ele, por diferença de pressão, ele vai puxar isso daqui para baixo, né? Quem, na verdade, não é ele que puxa, mas é a atmosfera que empurra isso para baixo. Lembra? A atmosfera a nível do mar equivale a aproximadamente 10 toneladas de massa por metro quadrado, é muita coisa. Então, empurrava isso daqui. A água da condensação era liberada para esse sistema, e quando isso daqui era puxado, ele sugava a água de dentro da mina, que era jogada para fora. Esse sistema, com a parte do cilindro, ao mesmo tempo servindo de aquecedor e de resfriador, né, ao mesmo tempo que ele é a fonte quente, ele é a fonte fria, fazia com que ele perdesse, né, muita energia. Em compensação, ele era mais seguro, porque ele trabalhava com um sistema de baixa pressão e não de alta pressão. Tudo bem? Então, esse é o sistema aí do Thomas Newcomen. Aqui está um esqueminha que eu fiz, né, só para deixar um pouquinho mais fácil de ver. Então, você tem a caldeira, que é a sua fonte térmica, empurra esse pistão para cima, né? Essa peça se movimenta, empurra a água lá para e desce para dentro da mina, né? Essa mangueira, o senhor tinha mangueira nessa época? Tinha. Mangueira é uma coisa muito antiga, tá? É de antes de Cristo, feita com tripa de animal normalmente. Então, as mangueiras já existiam. Nessa época, elas eram feitas com peles de animais. As mangueiras, então, traziam a água de lá de dentro, que já era a água que seria usada no reservatório. Tudo bem? Então, tá aqui um gifzinho dela em funcionamento. Essa é uma foto só para você ver a escala, né, o tamanho dessas máquinas, qual era. A gente faz ali no desenho, parece ser uma coisa muito pequena, mas elas eram máquinas muito grandes. Então, como eu disse, a máquina do Thomas Savery, né, foi a primeira máquina. O Newcomen aperfeiçoou essa máquina para fazê-la mais segura, com uma quantidade de vapor a baixa pressão. Mas o rendimento dela ainda é muito pequeno. Então, quem vem para solucionar esse problema é o Thomas Watts. Isso aqui foi uma matéria que eu peguei de um jornal de época explicando sobre a máquina. O James Watts, então, ele vai ser o nosso engenheiro e o principal responsável pelo avanço dessa máquina. Ele separa a fonte quente da fonte fria e aumenta o rendimento dessas máquinas, que são as máquinas térmicas. Isso daqui é uma ilustração feita dele, né, do James Watt, né? Então, ele vai aperfeiçoar a máquina de Newcomen. Esse seria um exemplozinho dela em funcionamento, já com a fonte quente e a fonte fria separadas. Então, você não vai esfriar a parte quente, você vai esfriar um cilindro ao lado. Então, você tem uma parte quente, uma parte fria, elas são separadas. Então, você não perde mais tanta energia, tá? Então, esse seria o sistema de funcionamento dela, né? Mesma coisa, uma parte quente, tá? Você lança o ar quente na parte de cima, ele esquenta, tá? E aí, no caso, você traz aqui, ó, uma fonte fria, tá? O seu condensador separado da sua fonte quente. Então, quando esse ar ele esfria, ele puxa o pistão para baixo, traz a água para cima. Essa é uma grande diferença na máquina térmica de James Watt. Com isso, eu melhoro absurdamente. Lógico que as máquinas térmicas não pararam só aí. Elas continuam a progredir, tá? Isso daqui é um experimento um esquema que eu montei, né? Fonte quente, fonte fria, tá? Dependendo o lado que você está trabalhando aí no caso. Isso é uma máquina de Stirling, uma outra máquina que também fonte quente, fonte fria. O frio é causado aqui pelo dissipador, tá? A máquina a vapor, né, de 1818, que vai fazer com que a nossa movimentação no mundo fique totalmente diferente. E só para você ter uma noção da complexidade
das máquinas térmicas. Então, lembra da nossa história? A gente sai lá da Grécia, né, pensando em como os gregos imaginavam as máquinas, para terminar aí nas máquinas térmicas mais recentes e mais modernas. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho dessa história e em breve a gente vai ter uma sequência da nossa matéria. Não esquece de dar um like aí embaixo, ativar o sininho, se inscrever no canal. Eu aguardo vocês para mais aulas. Até logo e muito obrigado.